Hello! Meu nome é Tami Ferro e hoje eu vou ser anfitriã de um bate-papo muito legal sobre namoro, caso ou compro uma bicicleta. Quem nunca teve essa dúvida? Estou aqui com duas advogadas especialistas em direito de família. Elas são da Gouveia dos Reis Advogados, escritório há mais de 60 anos no mercado. Tenho comigo a doutora Luessa Santos e a doutora Marja Fraga. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Separei algumas perguntas aqui que eu, como leiga, acredito que as pessoas têm muita curiosidade e vamos entender melhor sobre a legalidade desses temas. Vou começar com... Li pela internet e disse, essa pergunta não vou deixar de trazer. Verdade que sogra nunca perde o parentesco? Verdade. Infelizmente, é verdade. Sogra e sogro não perdem o parentesco, porque o Código Civil faz uma previsão que, a partir do momento que você casa com alguém, você cria um parentesco por afinidade e linha reta. O que é a linha reta? É o pai, a mãe, os filhos e a sogra e o sogro. Inclusive, você não pode contrair matrimônio com a ex-sogra ou ex-sogro, que na verdade nem existiria essa expressão, porque eles não deixam de ser sogros e sogras. Mas e aí, Luessa, se eu, porventura, quiser, né, me apaixonei pela minha ex-sogra, o que eu faço? Você vai ter um relacionamento, porém, se porventura acontecer, né, o divórcio, a dissolução dessa união estável, que na verdade, juridicamente, ela não existe, você vai entrar num processo, em vez de ser um divórcio, aplicar as regras do casamento, vai ser uma ação de indenização, para não ter o enriquecimento ilícito. Então, vai ser feita uma ação civil para verificar o que aquele casal adquiriu e vai ser dividido, mas totalmente fora da esfera familiar. Então, é um assunto bem polêmico, muita gente não sabe, mas essa é a realidade do nosso... O marido e a esposa vão embora, a sogra não. É sobre isso. Para a doutora Marja agora. Em um relacionamento, como eu sei que estou em um namoro ou se eu já estou numa união estável? Eu acho que essa dúvida aí todo mundo tem. Ele já trouxe a escova, ele já trouxe o chinelo Havaianas dele, já colocou aqui em casa. E aí, tô namorando ou é união? Pois é, essa dúvida também surge muito nas pessoas e tanto o namoro quanto a união estável, elas são questões de fato, ou seja, não preciso de um documento escrito para dizer tô namorando, tô numa união estável. Tanto no namoro quanto na união estável, existe como requisitos a união pública, contínua, duradoura, mas o ponto que especifica, que diferencia um namoro ou uma união estável é o objetivo de constituir família. Então, se eu estou num relacionamento e tenho com a pessoa aquele objetivo de constituir uma família, eu já estou numa união estável. Posso nem saber que estou numa união estável. Nossa, eu estou namorando. Não, mas eu tenho o objetivo de constituir uma família com aquela pessoa. Bom, então você já está numa união estável. Então, se você já tem essa intenção com a pessoa de constituir uma família... Se fala sobre isso, se conversa sobre isso. Se conversa sobre isso, eu já estou numa união estável, independente... O brilho de metade das pessoas que estão vendo esse podcast sumindo. Eu estou numa união estável. Ou descendo ou subindo, né? Dependendo de quem já tá a intenção de cada um, né? Mas esse é o ponto. Não, e ainda é importante deixar claro, não precisa estar morando junto para configurar a união estável. Isso não existe, nem tempo. Passada? Tem gente que acredita assim, eu preciso ficar 1 ano com a pessoa para ter uma união estável configurada. Não. E é uma decisão, né, do juiz, na hora de fixar, de reconhecer, muito subjetiva. Porque como é que eu vou provar que essa união estável existe? Vou pegar uma fotinho lá, nossa família, nosso cachorro, estamos juntos, vamos... Entende? Então, assim, declarações de pessoas família próximas. eterna. Isso, presente de Deus, presente de Deus. Então, é bem subjetivo. Se ficou na dúvida, contrata um advogado para entender do assunto e não ter problema depois. E não ter problema. Eu tô impressionada. E eu tinha isso que ela trouxe, exatamente o que eu pensava. E às vezes eu conversava isso com meu pai, né? Hoje eu sou casada, mas antes o pai falava, não deixa ninguém ficar na tua casa, no teu apartamento, nem um pouquinho, porque assim, minha filha, senão essa pessoa vai querer metade da tua casa. Mal sabe ele. Não dá pra ele não, pai, não tá entendendo. O post que eu fiz no Instagram, que eu dizia família eterna, já era o suficiente. Não, muito interessante. E na união estável, vamos considerar, né? Estou numa união estável. É ideal fazer um contrato? Preciso fazer um contrato? E se eu não fizer? O que pode acontecer? Vamos lá. O que a legislação brasileira prevê? Se você está numa união estável e não fez um contrato, quero me separar, quero dissolver essa união, vai aplicar o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? Se você não escolheu, é esse regime que vale. Que é aquele regime que, a partir do momento que você está numa união estável, tudo que você
seu esposo, sua esposa adquirirem durante essa união estável vai ser partilhado na hora da dissolução. Então, o que você tinha antes não entra na partilha e nem herança que você vier a receber enquanto vivo, tá? Então, assim, mas Luísa, eu não quero esse regime, o que eu faço? Vai contratar um advogado, vai entender, porque a gente tem mais de 5 tipos de regime de bens, né? Então, você tem que entender qual que é o melhor. E eu sempre digo, não entra num relacionamento onde você não possa conversar sobre esse assunto, porque daí já tá errado. Porque o que acontece? Muita gente começa a namorar, aí tá a união estável e nunca conversou sobre o regime de bens. E aí, o que acontece? Na maioria dos casos, 90%... Acha que o regime de bens só vai ser conversado após o casamento. E agora fica muito claro que Tem você que ser está com a antes. pessoa... Já existe, então, a lei já entende que se não tem nada estabelecido, é parcial. É isso? Exatamente. E aí, se você quiser... Não, Luísa, eu não quero parcial. Aí você vai fazer um contrato de união estável e vai escolher o regime que você quer. Inclusive, você pode fazer um pacto antinupcial, que é um documento anterior à união, e você pode colocar várias regras, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o casal tem que conversar. Porque o que acontece hoje? A maioria dos conflitos não conversaram, vem o divórcio. E agora? Eu sempre digo uma frase, o combinado não sai caro. Se tivessem conversado, olha, o que a gente adquirir a gente vai dividir, aquele carro ali já era meu, vamos botar dessa forma, pronto, fica resolvido. Mas os casais não conversam sobre esse assunto. E muito, assim, eu devo ter atendido em 12 anos advogando nessa área, 2 pessoas que me procuraram antes de casar para entender os regimes de bem. A grande maioria só me procura depois, infelizmente. Ninguém quer gastar dinheiro preventivamente, quer gastar dinheiro depois, no sufoco, no desespero, na ação Exatamente. judicial. Entendi. Uma dúvida também que eu tenho é relacionado à multa, né? Dentro desse contrato, então assim, vamos supor, vou fazer um contrato, independente se vai ser preventivo ou não, né? Mas enfim, eu vou fazer o contrato. Quando eu falo preventivo ou não, assim, às vezes não é no começo do namoro, mas vou casar, vou fazer o contrato agora. Caso eu seja traída, né? Caso a pessoa que esteja comigo tenha um caso ou uma traição, pode prever nesse contrato uma multa? Tipo, se você me trair, você tem que me dar um Porsche, porque eu vou ficar traída, porém de Porsche, algo assim? Não. Sim, é plenamente possível fazer isso. Posso especificar o ano do carro? Pode especificar o valor. É possível, sim, através desse contrato pré-nupcial, as pessoas, o casal, em acordo, como um acordo, pode estabelecer uma multa ou dar um bem em caso de traição. Inclusive, recentemente, um casal em Belo Horizonte fez isso aí, estipulou um pagamento de R$180 mil caso um dos dois traísse o outro. É bom lembrar que a legislação ela prevê a fidelidade como um dos requisitos do casamento. Então, a pessoa vai casar, ela previsto pela lei a fidelidade. Então, é plenamente possível, sem sombra de dúvidas, colocar esse item no Peça contrato. um apartamento, eu acho que Porsche não. Apartamento vista mar, traída sim, porém na minha vista mar. É sobre isso. Lembrando que você pode fazer várias previsões nesse contrato, mas não pode colocar nada ilícito, né? Então, assim, essa multa que a Marja comentou dessa decisão recente, saiu agora, não utilidade tem pública 15 dias. Esse podcast. 180 mil e, logicamente, o que a juíza, ela validou essa cláusula, né? Que não feria a legislação, o casal tinha plena consciência daquilo que estava sendo ajustado e, principalmente, porque muita gente não sabe, a fidelidade é um dos requisitos previstos em lei do casamento. Logicamente, Luísa, eu fui traído ou eu traí, vou perder algum direito quando eu me separar? Não vai inferir na divisão de bens, mas você pode fazer um pacto antinupcial e botar essa multa. Mas se você não fez pacto, não fez nada, trair, vou perder algum direito? Não vai perder direito nenhum. Mas caso a pessoa queira se antecipar a isso, existe uma legalidade que diz, se você me trair... essa era uma informação que eu não tinha. Engraçado, né? Na minha cabeça, assim, como leiga, a legalidade estava mais... A legalidade não, essa questão da traição estava mais conectada com religião, não sei explicar. Sabe? Na minha religião não pode fazer isso porque daí é algo, né, algo sagrado e tal. Mas não, existe legalidade. Muito interessante. Mudando um pouco de assunto, mas ainda sendo um assunto bem interessante pra gente. Em relação à herança. Não quero dividir a minha herança. Não quero. É possível. Posso, de alguma maneira, pleitear isso? Vamos lá. É bom primeiro a gente deixar claro uma coisa que com certeza tu não deve saber e a maioria das pessoas que está assistindo não sabe. Existe a questão da herança enquanto você está vivo, né? Casei, não quero que o que eu receber de herança enquanto eu estiver vivo se comunique com meu marido ou com minha esposa.
Posso? Posso. É só você não escolher o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens se comunica tudo. E tanto que esse regime era o regime legal anteriormente e hoje mudou para comunhão parcial. Então, se você não quer que a sua herança se comunique, não escolha esse regime. Escolha qualquer um dos outros. Separação total de bens, comunhão universal, enfim. Parcial. Agora, se você vier a morrer, a pessoa, né, o seu esposo, o viúvo ou a viúva, terá direito, sim, à sua herança. Porque daí ele passa, né, porque a gente fala a questão da divisão de bens, que a gente chama de meeiro ou de herdeiro. Então, com o seu falecimento, ele passa a ser seu herdeiro. Tá? Então, mesmo no regime da separação total de bens. Mas eu casei na separação, não queria que comunicasse. Não, vai comunicar enquanto você estiver vivo. Faleceu, vai comunicar. Ah, Luísa, mas eu posso fazer um contrato e dizer que não vai receber? 90% das decisões judiciais invalidam essa cláusula, tá? Porque isso é uma questão de direito sucessório. Então, é bom para que todo mundo saiba, se você vier a falecer, a sua viúva vai partilhar, logicamente, se você tiver filhos, vai ser 50% dela e 25% para cada um, por exemplo. Né? Então, eu sempre digo, falo sempre isso nos meus vídeos, nas minhas entrevistas, contrata um advogado antes de casar para que você saiba tudo. E eu acho que, assim, se está combinado, a gente está sabendo onde a gente está entrando, porque casamento é uma sociedade. É uma sociedade, envolve direitos, envolve obrigações, dívidas. Então, você tem que saber, igual esses casais que casam e não sabem nada da vida patrimonial um do outro. Como assim? E na hora de separar? Não vai funcionar, porque daí vai começar a aparecer coisas, isso vai fazer crescer o olho do companheiro ou da companheira, e aí começam as discussões, né? Excelente. Mais uma pergunta. Na união estável, assim como no casamento, incidem regimes de bens? Se sim, quais são os regimes de bens possíveis? Pra gente entender, né? A gente falou isso agora, os regimes. Vamos tentar entender um pouquinho aí de cada um e como que... Sim, assim como no casamento, na união estável também incidem os regimes de bens, como a Luísa comentou. O mais comum é o da comunhão parcial de bens. Inclusive, ele é o aplicado se o casal ele não escolhe nenhum outro regime ou não faz nenhum contrato de união estável. É fato, a comunhão parcial de bens ela vai incidir. É automática. Vamos trazer exatamente, assim. Você está, no mínimo, numa união estável parcial de bens. Saiba disso. Com comunhão parcial Acabou de bens. de descobrir, a pessoa que está vendo o vídeo. Nesse regime, caso as pessoas venham a se separar, aquilo que foi adquirido durante o casamento com o esforço do casal vai ser partilhado metade. Mas também existem outros regimes, como a Luísa também comentou, né? Que as partes também podem escolher mediante a elaboração de um contrato e especificam esse regime. E o da comunhão universal de bens, que daí esse engloba tudo, inclusive aqueles bens que as pessoas tinham antes de casar, a herança e doação também. Uma pergunta, doutora Marja, engloba passivos também? Engloba passivos também. Boa pergunta sua para lembrar. Não é só o que é bom, tá? O que é ruim, a pessoa junta tudo. Também. Vem aporte, o apartamento e todo o resto. A dívida, tudo. Financiamento, tudo. Além da comunhão universal de bens, tem a separação total de bens, que não divide nada, cada um fica com os bens que estão no seu nome. E existe também um outro regime, ele é pouco utilizado, também as pessoas pouco conhecem, é o regime da participação final nos aquestos. Esse é o regime que, durante o casamento, cada um tem os seus bens, mas no momento da separação, caso o casal venha se separar, vai comunicar aquilo que foi adquirido durante o casamento. Mas esse regime ele é bem pouco utilizado, as pessoas pouco conhecem, mas existe, é bom a gente comentar com quem está nos assistindo. Tá, e mais uma pergunta. Estou numa união estável agora, porque o que acontece? Como a gente tá falando, muitas vezes a pessoa já está na união estável, mas nem sabe que está, né? Mas enfim, estou na união estável e o relacionamento acabou. Eu tenho, de alguma maneira, assim, legalmente, informar isso? Tem um processo de dissolução, eu tenho que avisar? Porque, sei lá, vamos supor, legalmente eu não aviso que eu acabei de me separar dentro da união estável. E aí eu vou passando, vivendo e comprando outras coisas, eu tô numa parcial de bens, no mínimo, vamos dizer assim. A pessoa pode, tô separada há 1 ano, ela vem, mas como eu não fiz a dissolução, né, legal, esse apartamento aí que a senhora comprou esse ano, que a gente estava separado, metade é meu. Existe isso ou não? Existe, assim. Se você não fez nenhum contrato, né, tava lá na união estável durante 3 anos, resolveram se separar.
Minha recomendação, façam um contrato, a gente chama de reconhecimento da união estável e dissolução. Tudo no mesmo documento. Você vai num cartório, claro. Se não tiver filhos menores, pode fazer de forma extrajudicial. Se tiver filhos, vai ter que ser pelo judiciário, porque o Ministério Público tem que verificar se os direitos da criança estão resguardados. Mas se você não tem filhos, vai no cartório, faz o reconhecimento da dissolução, justamente para não ter essa dúvida. Porque assim, me separei. Não, mas ele já saiu de casa tem 4 meses, tá? Você tem provas que ele saiu de casa? Porque nesse que ele saiu de casa, pode ter um apartamento que está financiado, as parcelas estão sendo pagas, ele pode estar adquirindo dívidas e depois vir acabar sobrando alguma coisa para você. Então, assim, minha orientação para não ter problema, deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, faz o reconhecimento da dissolução se você não fez nenhum documento. Se você fez o documento, você tem que fazer a dissolução apenas. Mesma coisa, no cartório ou judicial, dependendo. Luísa, a gente não está chegando num consenso sobre como vai ser a divisão. Aí vai ter que ir para o judiciário, cada um vai contratar o seu advogado e vai levar para o juiz esse embate, essa discussão, né? Porque acontece muito de casais, eu recebi 20 mil reais do meu pai, esse dinheiro a gente comprou apartamento, mas ela não tem direito. Tá, mas foi feito um documento sobre essa doação? Teu pai registrou que era doação? Não registrou? Caixão pro Billy, como a gente disse. Tchau, acabou. Ela vai ter direito. Então, assim, combinado não sacar, bota no papel para você ficar tranquilo e não ter essa discussão depois. Importante trazer isso. Então, assim, ainda que... Porque a gente pode ter aí pessoas que estão nos ouvindo. Eu tô há 3 anos morando com essa pessoa. Então, eu tô em união estável? Estou. O ideal, formalizar isso. E, num segundo momento, se vier aí uma finalização ou tô em processo de me separar, ficar atento que dá, sim, para fazer um documento onde eu informo que, sim, eu estava numa união estável e já estou fazendo a dissolução e... Tchau, Perfeito. tchau, cada um para sua casa, para não ter ônus nem bônus, Isso. nada que possa vir depois. Tá, ótimo. Última pergunta que eu separei aqui pra gente. Estou em união estável, mas eu quero casar no civil. Posso realizar a conversão? Acho que isso, assim, o processo natural é um pouco esse, né? União estável, depois civil e às vezes daí religioso lá na frente. Aí eu realizo a conversão, como é que eu posso fazer isso? Isso, é plenamente possível realizar a conversão. Inclusive, a legislação, ela até incentiva os casais a fazerem isso. Ela pode ser feita judicialmente ou também diretamente no cartório, mas é bem tranquilo isso. É possível realizar essa conversão da união estável para o casamento, sem problema nenhum. E lembrando que, assim, qual a diferença, então, né, da união estável e do casamento? A única diferença, porque a união estável tem plena validade, é o estado civil. Né? Numa união estável, você fica ali como convivente, não muda o seu estado civil na hora da declaração, você continua sendo solteiro. A partir do momento que você casa, você fica casado. Então, essa só é a principal diferença. Mas a legalidade, o regime de bens, a proteção judicial, ela funciona para os dois, tanto para a união estável quanto para o casamento. É importante frisar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas veem como se a união estável fosse uma coisa menos, sabe? A união estável não é tão séria, vamos trazer assim. Até era um sentimento que eu tinha. A união estável era o pré, mas na verdade, dentro da legalidade, ela tem o mesmo peso. Só o que muda mesmo é essa questão do estado civil. E também na hora da dissolução também, né, Lu? Da dissolução da união estável, tu continua solteiro. E no divórcio, tu é divorciado. Uma questão até de nomenclatura. Isso, exatamente. Doutora Luísa, doutora Marja, queria agradecer vocês. Quero falar para você que está nos vendo, ou pelo TikTok, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou no nosso YouTube. Se tem alguma dúvida sobre direito de família, a gente tem 2 advogadas aqui incríveis que podem tirar nossas dúvidas. Vamos ter outros episódios de podcast falando sobre isso. A gente tentou trazer hoje aqui, eu principalmente como leiga, temas que eu sei que é da nossa curiosidade, mas o que mais vier, pode deixar aí nos comentários, seja qual rede você esteja nos vendo, para que a gente possa responder no próximo episódio. Muito obrigada, doutoras. Obrigada, Tami.